Eu me lembro de estar arrumando a minha mala no quarto e minha mãe chegou na porta de cá do meu quarto assim e falou assim: Mike, você tem certeza que você vai? E eu lembro que eu nem olhei muito bem pra ela, assim, o olho encheu de lágrima na hora e eu falei assim: eu vou, mãe, eu vou. Porque eu entendia que era a oportunidade da minha vida, era o momento de ir com 18 anos de idade, ou eu tentava algo, né, em relação ao meu sonho, ou eu ficava na condição que eu estava. E aí eu decidi ir para Florianópolis com 18 anos e quando eu cheguei lá, eu tive a certeza de que realmente era para mim estar naquele lugar. Porque eu me lembro que eu fiquei sabendo que um menino, um amigo, que jogou comigo 2 anos estava lá. E eu fui atrás dele, nós não éramos amigos, éramos conhecidos de treinar junto. E quando eu cheguei naquele lugar, esse amigo, Juninho, ele me fez um convite. Nesse primeiro dia ele falou assim: vamos comigo num culto, vamos comigo, né, na igreja. E eu me lembro de ter até uma certa resistência com essa questão de igreja, com essa questão de que para mim, né, ser um cristão, ser um servo de Deus, era ter que andar de terno, para cima e para baixo, era ter que andar com a Bíblia debaixo do braço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Era a minha visão de crente, era a minha visão de cristão. Mas eu me lembro que ao chegar ali, ele me fez esse convite, e ele era a única pessoa que eu conhecia. Falei sim para ele e comecei a ir. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja assim, era na escola bíblica. E ali eu comecei a ouvir o estudo, gostei, depois eu comecei a ir nos cultos, e lá tinha um trabalho toda segunda-feira chamado Atletas de Cristo. Era uma célula na casa da tia Leila, da sua família, e foi ali que eu comecei a ser impactado, foi ali que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, foi ali que eu comecei a entender o porquê que eu estava ali, o porquê que eu não tinha assinado um contrato profissional aqui em Paulinho, o porquê que toda aquela situação aconteceu, era justamente para que eu pudesse ir para lá. Foi aí então que eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Eu me lembro que ficou muito claro para mim com o passar dos dias, com as palavras que vinham, ficou muito claro a certeza de que eu estava ali por um propósito. Existia uma razão, e a razão era, Deus dizia para mim no meu coração e usava pessoas para falar comigo. Deus queria o meu coração. Ele não era sobre vestes, não era sobre isso, sobre aquilo, sobre parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não. Era sobre o meu coração. Ele queria que eu entregasse para ele o meu coração, e a partir disso ele iria fazer todas as outras coisas. E foi incrível porque eu me lembro de ficar por uns 2 meses ali ouvindo. Eu estava em avaliação, em teste, e de repente eu tive a convicção, a certeza. E um dia lá naquela reunião no Atletas de Cristo, eu levantei a minha mão e eu disse que eu queria entregar a minha vida a Cristo. E ali realmente é onde tudo começa a mudar na minha vida, é onde eu começo a ouvir Deus falar comigo, é onde eu começo a ter experiências com Deus dentro do alojamento, é onde eu começo a poder, junto com outras pessoas, e é interessante, assim, até chega a ser engraçado, que eram pessoas que, amigos ali, viraram amigos depois, mas no começo não eram muito amigos, tinha uma certa rivalidade, mas por causa da palavra, por causa de Cristo, nós nos tornamos amigos. E foi ali que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus. Eu me lembro de pegar a minha Bíblia que eu ganhei de jovens lá e subir para a arquibancada e ficar ali por horas e horas na arquibancada da ressacada, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. E ali Deus falava comigo, eram os meus primeiros passos ali na fé, meus primeiros passos na presença de Deus. Mas eu fiquei ali por exatamente 1 ano. Foi um ano transformador. Foi um ano que, sem empresário, sem ter ninguém que pudesse me representar ali, eu vivi coisas extraordinárias. Eu vi, né, Jesus pegar na minha mão, me conduzir ali dentro, me dar um contrato profissional, realizar parte desse sonho que eu tive de ser um atleta profissional, e ali eu pude realizar. Eu vi Jesus fazendo coisas incríveis na minha vida ali, desde uma transformação de dentro para fora, uma mudança de dentro para fora, como coisas específicas, porque eu estava ali num time de Série A do Campeonato Brasileiro, num time de elite da cidade de Florianópolis, sem ter nenhum representante, sem ter nada, sem ter ninguém, mas eu tinha alguém ali, eu tinha Cristo, e Ele estava realmente direcionando a minha vida, cuidando das coisas que eu não podia cuidar. E foi interessante porque teve um episódio, eu cheguei ali por indicação de um treinador meu daqui, e a única pessoa que me conhecia no clube era o treinador do Sub-20 lá. E chegou um momento que eu estava jogando, estava bem, fui aprovado, estava ali buscando meu espaço, e eu tive uma lesão.
E aí nessa lesão fiquei por muito tempo parado. Quando eu volto a treinar, a única pessoa que me conhecia no clube foi mandada embora. E aí eu fico praticamente agora literalmente sem ninguém. E é nesse contexto que eu começo a voltar a treinar, voltar a jogar, com ameaças de ser mandado embora, uma série de situações adversas. Mas ali Deus me fazendo entender que era Ele que estava no controle de todas as coisas. E era Ele que estava cuidando de mim. E era Ele que ia fazer as coisas realmente acontecer para que eu pudesse entender que realmente Ele é Deus. E que realmente Ele é soberano sobre todas as situações. E ali eu me entreguei ali, naquele momento, eu vivi a experiência mesmo ali de estar com o Senhor. E por exatamente um ano eu fiquei naquele lugar sendo transformado. O que me impactou foi a maneira como as pessoas me receberam, o amor que elas me deram, sabe? Foi uma coisa assim que me mexeu, na verdade mexeu muito comigo, marcou muito a minha vida, despertou em mim assim o entendimento de que agora eu entendi o porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui para conhecer Cristo e para receber tudo aquilo que Ele tem para a minha vida.